Olá, seja muito bem-vindo aqui no Sinapse Conexões Podcast, mais um episódio e hoje recebendo aqui a presença do meu amigo Matheus Machado, lá de Itapema, mais um de Itapema aqui pra gente entrevistar, pra gente bater um papo e falar sobre investimentos. Mas antes, te apresenta, Matheus, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Anderson. Primeiramente, agradecer o convite, aí é uma honra para poder explicar um pouquinho mais do nosso trabalho, né, de como a gente consegue bons resultados para os nossos investidores. E, enfim, eu estou há 3 anos já, né, no mercado em Itapema, né, mas eu vim, né, para esse mercado justamente porque eu investia já nesse produto, né, há muito tempo. E esse negócio sempre funcionou muito bem para mim como pessoa física e cada vez eu fui me aprofundando mais nas estratégias, conhecendo ainda mais os produtos, dando resultados bem significativos para mim e acabei me jogando de cabeça e me dediquei 100% e agora estou já há bastante tempo no ramo assim para trazer esses resultados que fazia comigo para as outras pessoas. Show. Mas vamos começar pelo começo. Vamos devagarinho, bater um papo aqui de leve, tranquilo. Aqui não tem nada aqui, tudo é informal. Aqui a gente bate papo, a gente conversa, a gente olha ali para a câmera, a gente bate papo, enfim. Isso aqui é Sinapse Conexões Podcast. Então eu quero saber o seguinte, a gente vai falar mais um pouquinho para frente sobre os investimentos, sobre os consórcios, mas eu quero saber do Matheus. O Matheus Machado. Quem é o Matheus Machado? O que vive, o que come? Onde nasceu? O que faz da vida? Como começou? Com muito orgulho, eu sou de 2 irmãos no interior do Rio Grande do Sul. Uma cidade pequena, colonização alemã. Inclusive, né, é a cidade da qual do Grupo Erval, né, da qual eu represento hoje, né, que eu trabalho. E lá, a minha carreira começou basicamente profissional, ela começou lá em Dois Irmãos, né? Fiz a faculdade lá em Novo Hamburgo, uma cidade vizinha. E já desde lá eu comecei a usar o nosso produto consórcio, voltando um pouquinho lá, dando um gancho, para adquirir meu primeiro carro, né? Eu com 17 anos, apenas 17 anos, já tinha uma empresa lá, uma serigrafia, a gente atendia o mercado calçadista da região, que era muito forte. E através do consórcio eu consegui adquirir o meu primeiro carro para o trabalho, né? E, enfim, passaram esses tempos, eu resolvi me mudar para Itapema, né? Há 16 anos já estou em Itapema. Nesse meio tempo todo, sempre fazendo coisas diferentes, assim, minha carreira foi bem eclética, né? Sempre empreendendo bem e também já gerenciando loja de imóveis. E depois eu tive uma petiscaria de frente para a praia ali em Itapema também. E nesse meio tempo sempre... Petiscaria. Petiscaria. A gente atendia o pessoal da praia, os turistadas na beira da praia. Como é que era? De boa, tranquilo? Como é que era? Aparentemente de fora parece bem tranquilo, né? Quem tá na praia curtindo, mas assim, era bem pegado, bem puxado. Temporada zona ali. Era 19 garçons na beira da praia, bastante gente na cozinha ali atendendo, era correria. Que é um mercado bem sazonal, né? Então o litoral aqui de Santa Catarina, né? Ele atende muito só o verão e no inverno acaba baixando bastante o movimento, então tem que aproveitar bem na temporada, né? Então era um mercado que a gente, digamos, batalhava demais no verão e acabava tendo um descanso demais, muito grande no inverno. Então foi onde também eu comecei a me dedicar também mais na parte dos investimentos. Justamente porque a gente consegue trabalhar de uma forma mais, né, normal, né, durante o ano inteiro, né? E foi uma experiência interessante. Hoje o meu escritório ele fica onde era a petiscaria, né? Então, o escritório na praia. O escritório na praia, na frente da praia. Tô sempre na área, é isso aí. Sempre na área. E quando que virou, Matheus, assim, a chave? Assim, quando que você falou, preciso fazer exatamente o que você faz hoje? Exatamente, eu até comentei, né, o esforço ser muito grande no meu trabalho do dia a dia no verão, na petiscaria, e os resultados dos investimentos no consórcio, eu como pessoa física, digamos assim, estava sendo muito atraente, né? Eu comecei a levar isso aqui um pouco mais a sério da questão do meu investimento, comecei a perceber que o meu esforço mais, digamos, intelectual, que seria o investimento no consórcio, estava prevalecendo, eu estava tendo um resultado muito maior nos investimentos com o consórcio, com as cartas de crédito, do que às vezes num esforço tremendo que eu tinha na própria petiscaria, né?
Então eu comecei a comparar, né, os dois resultados e via que o resultado do que eu faço hoje, ele é muito maior do que um resultado mais braçal, digamos assim, que era a questão da petiscaria, né? E como muitos clientes meus são donos de padaria, por exemplo, que o esforço também é muito grande, né? Braçal, enfim, vários exemplos, né? Então eu comecei a focar mais nisso, comecei a perceber, né, que esse seria um caminho mais lucrativo, mais rentável e também sem uma demanda de tanto esforço assim também, né, em relação a serviço mais físico, digamos assim, né. Pô, legal, que legal. E assim, a produção me falou aqui agora que tem uma leve inspiração do papai, né? Teu pai também iniciou nessa área de investimentos. Sim. Então, certamente tem uma inspiração,zinha do papai. Tem, com certeza. Meu pai sempre foi a pessoa que sempre esteve do meu lado, né, incentivando todos os meus passos, né, desde lá, bem, enfim, desde que eu nasci, né, sou suspenso filho, né. O pai foi diretor comercial do Grupo Erval, né, por muito tempo, né, ele que ajudou muito o grupo a estar onde está, né, um grupo que hoje tem 23 empresas dentro do grupo. Então ele estava, digamos, basicamente no início, né, fez a empresa ser destacada a nível mundial, inclusive, e com certeza ele foi uma inspiração, ainda é uma inspiração para mim. Foi quem me incentivou muito, né, no momento de transição entre a petiscaria e o consórcio, né, para eu atuar 100% dedicado nisso, né. Então, com certeza é um espelho para mim, né. Legal, bacana. E há quanto tempo já existe a empresa de consórcio? O Grupo Erval ele já tem 28 anos, né, de existência. O HS Consórcio, na verdade, que faz parte do Grupo Erval. O Grupo Erval já tem 63 anos, que é o grupo que foi fundado como madeireira, né. E depois, para vocês terem ideia, dessas 23 empresas, uma delas é as lojas Taqui, que são mais de 80 lojas no Rio Grande do Sul, né, materiais de construção, eletrodomésticos. Eles têm as iPlace, né, são os maiores parceiros da Apple na América Latina, então eles que detêm a marca da iPlace, né, que vende os iPhones, Apple, e enfim, tem a Erval Química, Seguros e dentre elas a HS Consórcios, né, que foi criada justamente para atender os clientes da Taqui, né, das lojas Taqui. Então, para ter ideia, na época era vendido consórcio para vender eletrodomésticos, né? Então, hoje em dia o consórcio evoluiu demais, né? Não só para aquisição, né? Que o consórcio basicamente ele foi criado para adquirir bens de uma forma econômica, né? Sem pagamento de juros, né? Com valores mensais, para que, né, o cliente conseguisse conquistar suas coisas, né? Adquirir seus bens. Só que ele evoluiu tanto, né, o consórcio evoluiu tanto que hoje a gente fala o consórcio a título de investimento, né, que tem uma rixa assim entre os economistas que falam que o consórcio não é investimento e os que, né, que a gente, né, defende, que conhece bem profundamente o nosso produto, que a gente alega que com certeza o consórcio é um excelente investimento, né. Porque... E é consórcio de quê, Matheus? Carro, moto, móveis, como é que é? São tudo? Assim, a gente tem basicamente dois segmentos de consórcio, tá? O consórcio de veículo, que ele vai atender todos os tipos de veículos, né? Desde jet ski, carro, moto, aeronave, né? Toda a parte náutica, grandes máquinas, equipamentos, no agronegócio também se utiliza bastante. Esse é um tipo de consórcio de veículo. E depois a gente tem o consórcio de imóveis, que daí tu pode construir, reformar, né, quitar financiamento, tudo que envolve o setor imobiliário a gente consegue trabalhar em cima, né? E é nesse tipo de consórcio imobiliário que a gente acaba colocando como investimento. Como investimento. Porque contar um pouquinho do nosso diferencial, claro, o porquê que a gente consegue transformar esse tipo de produto em investimento. Foi criada em 2006 a Meia Parcela, foi a nossa empresa que criou a Meia Parcela até a contemplação. Hoje tem muitas administradoras que, enfim, também estão com essas estratégias, né? Demoraram um pouquinho para entrar nessa estratégia, mas elas entenderam que isso era um fator bem significativo e um diferencial muito grande.
Em 2006 foi criada a meia parcela justamente para tirar as pessoas do aluguel de uma forma saudável, né? Porque tu imagina, a gente ia vender um consórcio para quem queria sair do aluguel, sendo que ela teria que pagar o aluguel, mais a parcela completa do consórcio até receber o valor integral e realmente sair do aluguel, né? Porque no consórcio tu precisa ser contemplado para isso, né? Tu começa pagando antes as parcelas, quando tu contempla através da assembleia, aí sim tu tem o bem para comprar ele, né? Então ficava muito pesado a família conciliar a parcela cheia com o aluguel. Então a gente criou a meia parcela, justamente para viabilizar esse trâmite. Então tu paga o aluguel, enquanto isso tu paga apenas a metade do valor da parcela. Quando tu contempla, aí tu sai de uma forma saudável, né, do aluguel, sem pagar juros, né, pagando pelo valor justo daquele imóvel, né. Ainda mais hoje no cenário econômico atual, com a taxa Selic é 13,75, esses juros hoje que o cliente paga, ele paga uma casa para o banco e uma casa para si, né? Então acaba sendo a diferença muito grande, né? Só que, através da meia parcela, a gente deu, digamos, o nosso alvo era a família para querer sair do aluguel, e a gente acabou acertando também o investidor, né? O investidor, ele começou a perceber que ele poderia comprar uma carta ainda não contemplada, pagando parcela, sem dar entrada. No momento em que era contemplado, tinha muita gente no mercado querendo comprar uma carta já contemplada, sem precisar esperar essa contemplação, né? E aí existe esse gap de ganho entre o que tu investiu e o valor que tu pode ofertar e vender essa carta para quem quer comprar de cara, digamos assim, sem esperar a contemplação. Então esse ganho financeiro acabou sendo muito atrativo. E confesso que quem começou fazendo isso foram os próprios donos de escritórios de consórcio. Que a gente tem uma demanda muito grande nos nossos escritórios de carta contemplada, porque infelizmente o brasileiro não tem a educação financeira para se planejar antes. Então ele decidiu comprar uma casa, quer sair do aluguel, ele quer sair no mesmo mês. Só que para isso ele precisa de uma carta contemplada ou entrar no financiamento. Então, os próprios proprietários de escritórios, iguais ao meu, por exemplo, começaram a eles investir as meia parcela até contemplou e ganhava dinheiro em cima do próprio cliente que não queria esperar, queria logo, né, ter essa facilidade de ter o crédito rápido. Então, os donos dos escritórios começaram a ter resultados muito grandes nessas operações, né? E começaram a perceber que eles poderiam estar ofertando isso para os seus clientes também, para eles não precisarem pagar esse ágio que a gente fala, né? Eles mesmos terem esse ganho financeiro também. Então foi aí que a nossa administradora começou a crescer muito, né? Ela já era bem conhecida no Rio Grande do Sul, né? Sempre teve destaque lá, mas ela começou a ter destaque a nível nacional, depois da gente perceber essa oportunidade de negócio. Então, esse foi o boom, né, da HS Consórcios. Hoje a gente é o número 1 de consórcios imobiliário no Brasil. Para vocês terem ideia, a gente vendeu 1,4 bilhões em créditos só em março agora de 2023. Que legal. Então foi eu acompanho o Matheus ali no Instagram, que é Machado Consórcios. Machado Consórcio, @Machado Consórcio. Olha lá no Instagram, o Matheus inclusive dá dicas bem legais lá. E eu vejo você publicando de quase todo mês, toda semana, alguém sendo contemplado. Sim. Um cliente seu sendo contemplado. Uhum. Então, assim, claro que você estuda, tem estratégias para fazer aquele cliente ser contemplado. E o cara que de repente investiu ali, sei lá, R$1.000, R$2.000 em parcelas, sai dali com 10, 15 mil. Então, como você falou, é um investimento. Exato. Em menos de um ano, talvez, o cara sai com o que ele não renderia em banco nenhum no Brasil. Existe uma estratégia, você faz um estudo, você de acordo com o perfil de cada cliente, como é que funciona, Matheus? Isso, esse exemplo que tu deu, Anderson, são exemplos de clientes investidores, né, que a gente fala, né, que o objetivo deles exatamente é ganhar dinheiro em cima do crédito que eles estão propondo a pagar mensalmente, né? Aí vai de cada bolso de cada investidor, né? A gente tem créditos que você vai começar a pagar R$273, como eu tenho clientes que pagam mais de R$20 mil mensais em créditos. Então, assim, o objetivo desses clientes são os mesmos, com valores diferentes, mas na contemplação, revender e fazer esse lucro. Como a gente faz isso acontecer? Também gosto de frisar que nem toda administradora dá esse aporte, tem essas estratégias que façam com que isso dê certo, né? Então, por isso que é muito importante escolher a administradora correta, que tenha as regras que façam isso acontecer de verdade.
A gente utiliza de várias regras, né? O meu papel como consultor nesse aspecto é encontrar um grupo onde, primeiramente, o meu cliente vai concorrer com menos pessoas, para contemplar o quanto antes. Então, esse é o meu papel, né? Eu, como especialista, vou identificar o primeiro valor que tu quer investir mensal e depois, através desse valor, que é o principal, né? E eu identificar um grupo que tem essas regras, né? De cara, eu vou te colocar num grupo onde tu vai concorrer com cerca de metade das pessoas, então isso vai fazer com que tu tenha muito mais chance de contemplação. E a gente, da HS Consórcio, a gente tem um lance especial, que a partir do 6º mês, o nosso cliente pagando em dia, ele vai participar com um seleto grupo de pessoas, né? Que a gente chama o lance fidelidade. Então, eu vou te dizer que 80% dos meus clientes acabam contemplando nesse tipo de lance, porque são clientes que sabem, né, que o pagamento em dia é importante e eles vão ter uma vantagem para isso. Né? Então a gente conseguiu identificar esse tipo de negócio e eu, como especialista nisso, eu oferto esses lances para todos os meus clientes. Então a gente tem esse trabalho de analisar o grupo certo, com as estratégias certas para esses resultados que tu vê mensalmente aí no nosso Instagram realmente acontecerem para os nossos clientes. Então não é o cara chegar aí no escritório e falar, Matheus, eu quero investir aqui num consórcio, você vai lá, tem esse aqui, pega, faz o contrato, pagou. Não é bem assim. Não é bem assim. Você vai estudar cada caso, cada cliente, o perfil que o cliente quer, o que ele busca, para poder encaixar ele no melhor cenário possível. Isso mesmo, porque o cliente que ele quer rentabilizar, ele quer ter esse lucro simplesmente com carta de crédito, geralmente a nossa indicação é fazer várias cotas menores. Né? Por quê? Porque isso vai acontecer com mais frequência. Uma carta que vai contemplar rápido vai pagar as outras, todas praticamente que ele investiu. Então existe, né, uma linha de tempo para o consórcio e em cada tempo que tu vai contemplar, em cada crédito, existe uma estratégia também para te se beneficiar com esse crédito. Eu vou dar um exemplo, se você contemplar uma carta rápido, né, que é o caso desses exemplos aí do Instagram, é muito vantajoso tu revender a carta e ganhar o lucro sobre ela. Agora, quando tu contempla mais para o meio ou para o final, já a gente acaba tendo outras estratégias para se beneficiar com esse crédito. Por exemplo, né, se tu contemplar até metade do plano, demorar mais do que o normal, digamos assim, é vantagem tu comprar um imóvel com esse crédito, sendo que tu pagou bem menos da metade do valor do crédito, e tu alavancar e comprar um imóvel, né? Digamos, se tu tem um crédito de 500 mil reais, tá? Se tu for até a metade do plano, tu vai pagar cerca de 150 mil reais desse crédito, e tu tem 500 mil liberado. Então tu tem essa alavancagem financeira, né? De 150 mil pago para um imóvel de 500 mil. Então tu vai lá, compra esse imóvel de 500 mil e coloca um inquilino para pagar a tua parcela. Então, basicamente, tu conquistou um imóvel de 500 mil por 150 mil, a partir daí o teu inquilino vai estar, né, bancando esse teu consórcio e ainda o teu patrimônio vai estar valorizando, né? Ainda mais dependendo da região que tu estás, né? Aqui na nossa região, por exemplo, vamos lá, pelo menos 17% ao ano, o teu imóvel vai estar valorizando. Então, daí seria uma outra estratégia, Legal, né, de tu ter um benefício com a linha de crédito nossa, né? Fala um case de sucesso. Você tem vários cases, eu sei, né? Infelizmente não vai dar pra contar tudo. Mas lembra aí um case de sucesso que te deixou muito feliz. Vamos lá, começando por essa semana que está bem fresco na memória, um cliente ele estava com uma parcela, só, tem clientes e clientes, essa parcela de R$341, ele contemplou em 8 meses, ele transformou R$2.500 em 10 mil. Então fez 300% aí de rentabilidade em 8 meses, né? Vamos lá, eu lembrando agora do meu primeiro contemplado, fiquei bastante feliz, o resultado dele deu quase 2.000%, para você ter ideia. Ele contemplou em 3 meses uma carta também pequena, de 273 mensais. O resultado dele foi um investimento de R$819, ele vendeu a carta dele por 16 mil, depois de 3 meses. Caramba. Então deu 1.900 e alguma coisa de rentabilidade num negócio, né? E claro, isso sempre é importante imagina, a pessoa fez essa alavancagem patrimonial, né? Geralmente ela vai, patrimonial não, desculpa, foi financeira, né? Ele não comprou um imóvel, ele revendeu o crédito simplesmente, e é importante salientar, né? No momento que tu faz essa operação, tu não precisa pagar mais nada, né? Tu cedeu o direito de usar aquele crédito, né? Mediante aquele lucro que tu pediu, né? E o grande diferencial, em todos os casos, é importante falar também, o meu escritório garante a compra dessa carta contemplada no momento da contemplação, né? Então, assim, tu sempre vai ter uma escolha de
sendo cliente da Machado, né? De vender esse crédito para nós mesmos, que a gente já tem na outra ponta para quem vender uma carta assim contemplada. Ou tu usar o crédito, né, como eu dei o exemplo anterior, de alavancado aí sim patrimonialmente, né, adquirir o imóvel e colocar o inquilino, por exemplo, para pagar, ou sair do aluguel, enfim, né, deixar de pagar um aluguel, né. E é um processo que eu já conversei em outras oportunidades, que é bem rápido. Então o cara foi contemplado num dia, no outro... No mesmo dia, dia. A questão da revenda da carta, ela é burocracia, não é dizer zero, é uma assinatura só, né. A gente faz um termo de transferência de cota contemplada, assina, autentica, né? E no mesmo dia, estando assinado o documento, a gente faz o Pix na conta do cliente com o lucro total e deixa de pagar as parcelas, né? Já não é mais dele. E aí, é isso que eu ia perguntar pra você, né? Você já reforçou. A partir daquele momento ali, ele não precisa ficar mais pagando aquele valor que ele pagava, mensal. E geralmente as pessoas acabam fazendo daí mais investimentos, mais outras cotas para ir sempre, né? O resultado foi excelente, então acaba fazendo mais. Mas não é da obrigação, né? Mas em relação àquele investimento... Aquele lá não é mais dele. Não é mais dele, não paga mais, não tem mais direitos e deveres nenhum. Já fez o resultado dele e bola pra frente. Bora pra ganhar mais dinheiro com outros créditos daí, outros créditos. Investir em consórcio ou adquirir consórcio é para qualquer pessoa? Assim, tem dois tipos de pessoas, digamos assim, né? Perfis, né, de pessoas. Tem aquele que precisa ainda dessa educação financeira de guardar o dinheiro, né? Existem muitas pessoas que não têm vamos dizer assim, essa educação mesmo de conseguir guardar, né? O consórcio também pode ajudar para isso, né? Eu vou te dizer que o cenário, né, a gente pintou o cenário de contemplar rápido, revendendo e tendo lucro. O cenário intermediário, que seria no meio do caminho ali, tu investindo num imóvel. E o terceiro cenário seriam para essas pessoas que têm dificuldade de guardar dinheiro. Então, para essas pessoas, até seria interessante ela contemplar mais um período mais longo, porque isso vai virar daqui a pouco até uma previdência privada para ela, porque ela vai acumular todos esses valores que ela está pagando mensalmente, e quando de repente ela tiver já uma idade um pouco mais avançada e tal, ela não teria guardado esse valor, porque ela tem esse perfil de não conseguir guardar, ela tem um valor significativo guardado lá através do consórcio, e esse valor sempre vai estar aumentando, né? Então, assim, para o primeiro perfil que eu estou traçando, já por aí já é um baita de um negócio, né? Ela está fazendo um consórcio, porque ela vai se forçar a pagar esse boleto e ela vai estar guardando dinheiro para ela mesma. Eu falo para muitos clientes desse perfil assim, olha, o consórcio é o único boleto que tu paga para si mesmo, né? Tu não vai ver outro boleto que tu vai pagar que é para ti mesmo, né? Geralmente é um produto que ele vai se desvalorizar, ele vai estragar, enfim, ele não vai estar valorizando, né? Agora o consórcio, tu vai estar pagando o boleto e mais cedo ou mais tarde tu vai ver esse dinheiro voltando para ti e com um valor o dinheiro ainda mais valorizado, né? E o segundo perfil seria o perfil mais arrojado, aquele cara que quer uma liquidez mais rápida, quer resultado mais rápido, é aquele que vai dar os lances, né, que a gente oferta, querer acelerar esse processo e fazer lucro, né? Então, aquele que já tem geralmente outros tipos de investimento. Eu gosto de falar também, salientar que eu não gosto de pegar todo o valor mensal, por exemplo, da pessoa e trazer para o dentro do consórcio. Eu trabalho o consórcio a título de investimento no sentido de ver diversificação, né? Se tu tem dinheiro aplicado na bolsa, se tu tem dinheiro em fundos de investimento, fundo imobiliário, CDB, enfim, é legal diversificar. A gente tem uma linha aqui de diversificação, né? Dentro até do próprio consórcio a gente gosta de distribuir, né? Se tu tem mais cotas, a gente gosta de diversificar também entre os grupos, entre as numerações, para tu ter um resultado mais assim, rápido e com mais liquidez, né? Pra gente finalizar esse papo assim, muito legal sobre consórcio, o Matheus vai voltar mais vezes com a gente aqui, trazer outros assuntos. Será uma honra. E pra gente finalizar, qual é a dica que você deixa para quem está assistindo a gente, para quem ainda acha que é uma barreira muito grande, para quem acha que isso não é negócio, não é investimento, não vale a pena, qual é o recado que você deixa? Eu gosto de, assim, a gente tem muito problema, assim, a gente tem muita objeção, que é a melhor palavra, quando se compara com o consórcio de banco, né? O consórcio de banco, ele querendo ou não, ele nos queimou um pouquinho o produto, porque ele não é tratado de uma forma especialista, né?
de pessoas que conhecem tão bem o produto, né? O banco ele tem diversos. Não é um negócio do banco, né? Exato. Então é como se fosse mais um business ali que ele empurra. Exato. Tu vai precisar de algum benefício do banco, ele vai lá e te empurra, né? Como tu bem falou. Então isso acabou assim nos prejudicando um pouquinho. A gente tem um trabalho um pouquinho maior de explicar, não é bem assim, né? A gente é especialista, a gente tem os caminhos, a gente acompanha, tem um acompanhamento mensal do teu consórcio, a gente presta contas para os nossos clientes. Então, e a gente tem também estratégias, né, específicas para entregar o resultado para o nosso cliente, né? E assim, para deixar uma última mensagem daqui a pouco, eu gosto de dizer também muito que o planejamento, né, agora também na linha de aquisição, né, de comprar um bem sem pagar juros, essa semana mesmo teve a notícia em que a Caixa Econômica Federal aumentou a taxa de juros de 9,55 para 10,55, mais 1%. O que era caro ficou mais caro ainda. Né? Só que daí ela deu mais destaque na questão da limitação de agora eles estão liberando mais que 1,5 milhão por CPF, então eles estão destacando mais essa parte que é positiva. Só que em contrapartida também aumentaram a taxa de juros. Então assim, o que era caro ficou mais caro ainda. E o consórcio sempre ele teve a mesma taxa administrativa, né? Um consórcio hoje de imóvel vai tá te custando cerca de 0,10% ao mês, né? Isso é uma diferença muito grande. Então, para deixar a última mensagem planeje em dobro para economizar e pagar a metade. Basicamente é essa. Planejamento é tudo. Aí, beleza. Obrigado, Matheus Machado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, além do Instagram, como é que faz para te conhecer, para conhecer do trabalho, Machado? Eu foco bastante no Instagram, a gente tem um site também, mas o site é www.machadoconsórcios.com.br. Tem o Instagram que é @machadoconsórcios e, enfim, não sei se eu dou meu WhatsApp. Enfim, fique à vontade, meu amigo. 479-8844-5625 e a gente está situado aqui na beira-mar do centro de Itapema. Show de bola. Machado, obrigado pelo papo, eu aqui aprendendo um pouquinho mais sobre consórcio, apesar de todas as... Apesar não mesmo, conversando muito com você nos bastidores ali sobre consórcio, é sempre bom falar com você, aprender mais um pouco e passar para a galera que está assistindo a gente aí o que é consórcio de verdade. Não esse do banco aí, que o banco te empurra, mas o consórcio lá na Machado Consórcio para você alavancar financeiramente, para você fazer investimentos ou para quem sabe você adquirir a sua casa própria, o seu carro. Como o Matheus fez quando ele começou lá com 17 anos adquirindo o carro dele. Matheus, obrigado. Volte sempre e um abraço para você e toda a família. Maravilha, uma honra. Um abração aí. Muito obrigado pelo convite. Valeu, galera. A gente volta a se encontrar em novos episódios aqui do Sinapse e Conexões Podcast. Até a próxima. Tchau.